Fala, mestres! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à live número 2. As lives onde eu faço ainda mais reflexões sobre os textos que eu posto aqui no Instagram, beleza? E hoje eu quero falar sobre o texto que eu postei ontem, que teve uma repercussão maravilhosa, teve mais de 900 curtidas até o momento, mais de 30 comentários, e a frase que eu postei foi: a questão não é confiar mais nas pessoas, e sim confiar mais na sua capacidade de se recuperar caso elas sejam falsas com você. E o título do texto é Confiança em Você, o antídoto para a falsidade. Vou falar agora alguns pontos que eu separei aqui para falar sobre esse texto, mas se você quer que eu fale sobre determinado texto, você curtiu, se for, puta, queria muito que o Thiago falasse mais sobre esse texto, trouxesse alguns pensamentos, como aplicar na vida e tudo mais, coloca lá, hashtag live do Burigato, tá? Escreve meu nome certinho aqui, porque eu puxo pela hashtag e aí fica muito mais fácil, né, de eu ver lá quais textos mais bombaram e tudo mais, beleza? E eu quero fazer quase que diariamente essas lives, né? Quase por quê? Porque talvez dia ou outro eu não consiga. E aí a gente ainda vai ajustar horário, tudo mais. Agora sim a galera tá chegando aí, tá? Então, quer que eu fale sobre uma live X específica, gostou? Sobre um texto, aliás, comenta lá, hashtag live do Burigato, beleza? E, só para finalizar os recados, criei um grupo no Telegram, onde eu deixei o link lá no meu Stories. Clica lá porque eu aviso a galera de que eu entro no ar aqui no Instagram por lá também, para não correr o risco do Instagram não te avisar, tá certo? Vamos lá então, ó. Frase: a questão não é confiar mais nas pessoas, e sim confiar mais na sua capacidade de se recuperar caso elas sejam falsas com você. Então a ideia é você ter confiança em si mesmo, tá? Para que você consiga, obviamente, ter isso como um antídoto para a falsidade. Vou explicar melhor. Primeiro, leia o texto, né, para que essa live faça sentido. Ela vai ficar no ar um pouco de tempo, provavelmente eu vou soltar ela lá no IGTV depois também, tá? Mas vamos lá, espero que você tenha lido o texto, para eu não ficar recapitulando o texto aqui, mas quais pontos cruciais que eu quero ressaltar do texto que vão ajudar você no aspecto prático de como lidar com a falsidade e por aí vai. Ó, primeira coisa que eu coloco lá dentro do próprio texto e quero falar aqui para você é: você sempre terá uma história para suportar a sua escolha. O que eu quero dizer com isso? Talvez hoje você não queira confiar mais nas pessoas, ou você tenha tido um relacionamento que uma pessoa foi falsa com você, de qualquer forma, seja amoroso, seja social, seja de negócios, sei lá, uma pessoa te traiu, uma pessoa, sei lá, mentiu para você num negócio que você estava fazendo, um trabalho de escola, na sua amizade. E qual é o ponto? Nesse momento, eu até vou falar sobre isso já, mas nesse momento a gente cria uma história e a gente cria uma crença, a gente cria uma definição que abrange praticamente todo mundo daquela classe. O que eu quero dizer então? Vamos supor que você, por exemplo, foi traído, você é uma mulher, foi traído por um homem, ou você é um homem, foi traído por uma mulher, ou você é homem, traído por um homem, enfim, não importa seu gênero, você foi traído por alguém. Aí você pega e demoniza a classe pela qual você foi traído. Então, se você é mulher e foi traída por um homem, os homens não prestam, ou as mulheres não prestam, ou enfim, né? Qual é o ponto aqui? Você sempre vai achar histórias para suportar a sua escolha. Se você achar que de fato os homens não prestam, as mulheres não prestam, ou qualquer coisa, não dá pra... eu nasci em tal bairro e nesse bairro eu não consigo prosperar. Qualquer coisa você vai achar uma história para suportar aquela crença que você tem. Você vai achar pessoas que não deram certo, pessoas que são falsas, pessoas que são honestas. Então qual é o ponto aqui? Por exemplo, eu, Thiago Burigato, eu sou empreendedor desde os meus 19 anos. Queria ser empreendedor desde muito antes. Qual que era o ponto? Eu procurei histórias para o quê? Para suportar a minha escolha. Então eu busquei empreendedores de sucesso, eu busquei histórias que fossem o quê? Fazer com que elevasse o meu nível, sacou? Então qual é o ponto? Se você, por exemplo, for traído, e aí você começa a falar, puta, eu não quero mais me relacionar com ninguém, por quê? Porque as pessoas são falsas. Você vai buscar histórias de que as pessoas foram falsas, traíram outras pessoas, vai suportar cada vez mais aquela sua escolha, e você cada vez mais vai ter problemas naquela área da sua vida, certo? Então, pensa assim, se você
passa por alguma parada, quando você determina uma escolha, você pode pegar qualquer história para suportar. Então, por exemplo, eu já me dei mal nos negócios com sócio, eu já me dei mal com cliente, eu já me dei mal com funcionário, eu já me dei mal com todo tipo de pessoa, literalmente, tá? Só que o que acontece? Eu busquei histórias para suportar a minha escolha de forma mais saudável. Por um bom tempo eu não fiz isso e continuei colhendo péssimos relacionamentos. Mas quando eu comecei a olhar, por exemplo, poxa, eu tenho muito mais clientes bons do que ruins. Então eu vou focar nos clientes bons, nas histórias boas. Ou por exemplo, poxa, eu tive um sócio ruim. Tá, beleza, isso é ruim? Tá, no dia que eu precisar de um sócio novo, por exemplo, se um dia eu precisar, o que eu vou fazer? Eu vou buscar histórias que mostrem para mim o lado positivo daquilo. Sacou? Para que eu possa, sim, me preparar, mas que também eu não demonize determinada classe. E aí já se conecta com o segundo ponto aqui que eu quero falar. Demonizar o ser humano é ter uma crença limitante muito perigosa. No próprio texto, eu coloco que muita gente demoniza o ser humano, como se a gente fosse uma merda e ponto final, né? Aquela frase, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro, né? Minha mãe tem uma cachorrinha linda que eu amo absurdamente, sou assim, eu amo demais, demais, demais mesmo. Mas não é por isso que eu vou demonizar o ser humano. Porra, eu tô aqui falando com vocês por causa de algo que um ser humano fez, sacou? E eu sou um ser humano e tô falando aqui com vocês, vocês estão me assistindo, vocês também são seres humanos que estão interessados nessa evolução e por aí vai. Logo, a demonização de uma classe que se conecta com o primeiro ponto é muito perigosa, né? Então qual é o ponto? Eu vejo da seguinte forma, vamos trazer mais clareza para isso? Se você é uma pessoa muito negativa, falei até na live de ontem, se você é uma pessoa negativa, você precisa equilibrar isso. Vamos pegar um exemplo melhor? Você está muito puto com alguém. Para que você não exagere na sua raiva, o que você precisa fazer? Buscar histórias de quando essa pessoa foi legal com você. Para você equilibrar, para você não exagerar com essa pessoa. Agora, se essa pessoa está muito boa, você está criando uma expectativa muito gigante e que pode ser que você se frustre demais, opa, deixa eu buscar alguns pontos, alguns indícios, algumas pistas que façam com que eu olhe para essa pessoa de forma mais realista. Não negativa, essa pessoa é ruim. Não, de forma realista. Essa pessoa é desse jeito, né? Então, é inclusive o que eu falo no próprio texto. Confiança em você é quando você se prepara para lidar com situações. Porque olha só, se você se dá mal com uma pessoa hoje, você vai se dar mal amanhã e depois de amanhã e pro resto da sua vida. Porque sempre terão pessoas ruins, mas também sempre terão pessoas boas. E a gente não é impossível viver sem ninguém. Então quando eu falo que os seres humanos são ruins, é uma hipocrisia tão absurda, porque eu falo isso para um outro ser humano, porra. Sabe? Olha que doido, né? Então é esse o ponto que eu quero colocar. Então primeiro, a sua escolha sempre terá uma história para suportar. Se você demonizar as pessoas, você vai achar histórias ruins. Se você quiser falar bem das pessoas, você vai achar histórias boas. Faça uma boa decisão. 2. Demonizar o ser humano é ter uma crença limitante muito perigosa. Homem não presta, mulher não presta. E aí você nunca tem um relacionamento bom porque você sempre acha isso das pessoas. Volta pro ponto 1, acha uma história boa para você equilibrar isso aí. 3. Entender as motivações, ambições e frustrações das pessoas é primordial. Então, quando eu falo aqui, não é, por exemplo, eu coloco aqui, confie em você. E no texto eu coloco para você se abrir às possibilidades, sacou? Então, por exemplo, eu me frustrei com alguém. Eu fui lá, tive um relacionamento X e foi uma merda, deu tudo errado, eu me ferrei. Beleza, eu vou parar de me relacionar com as pessoas, com todas no mundo? Claro que não, isso não dá pra fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou aprender com essa porra, sacou? Eu vou pegar e falar, peraí, deixa eu entender as frustrações dessa pessoa. Deixa eu entender as motivações. Por que ela agiu assim? Por que será que ela teve esse tipo de comportamento? Eu motivei ou eu não motivei? Eu vou trabalhando para quê? Para que eu entenda as motivações, as ambições e as frustrações dessa pessoa. Tem vezes que você machuca alguém porque você acha que homem não presta ou mulher não presta. Imagina só, você, por exemplo, pode ser que um dia você traia a confiança de alguém propositalmente porque você tem ódio de determinada classe, de determinado gênero, de determinado tipo de pessoa. Sacou? Por quê? Porque lá atrás você se frustrou. E aí você é uma pessoa má, uma péssima pessoa por causa disso? Não, mas talvez sim, né? Talvez você seja cruel, não sei. Mas talvez você tenha uma frustração do passado
que impactou seu presente e que está impactando seu futuro. Olha só, quando a gente olha para si mesmo, a gente já tende a pegar um pouco mais leve. Então olha para uma outra pessoa e fala, pô, peraí, será que ela não tem alguma frustração para que eu, e que isso foi o que fez com que ela fosse falsa comigo, por exemplo? Agora, veja só, com isso eu não quero dizer que você deva aceitar essa pessoa na sua vida. Tem um outro texto que eu falo sobre perdoar e que talvez, se você quiser que eu fale aqui, coloca lá naquele texto #live do Burigato para eu trazer aqui e falar com vocês. Mas o ponto é, aprenda com aquela pessoa. Você pode tomar a decisão de falar, não, essa pessoa ela quebrou muito o meu respeito, eu não quero mais lidar com ela. Ok, mas não é por isso que você vai demonizar e nem por isso que você vai deixar de aprender com aquela pessoa. Então pega esse relacionamento, entenda as motivações, entenda as ambições, entenda as frustrações. E quarto e último ponto, que é um pedacinho do texto que eu literalmente amei essa frase. Hoje eu até reli e falei, caraca, que frase muito legal, que é: confiar em ninguém é impossível. Não tem como não confiar em ninguém. Confiar em todos é arriscado. Confiar em si mesmo é a chave. Então, o que eu quero dizer com isso? Confiar em ninguém não dá, porque você vai ter que confiar em alguém. Uma hora ou outra você vai ter que fazer isso. Você vai ter que contratar alguém, você vai ter que ser contratado por alguém, você vai se relacionar amorosamente, socialmente, enfim, você tem sua família. Você vai ter que confiar em alguém uma hora. Então não dá pra você ficar tenso e traumatizado com todo mundo que aparece na sua vida. Mas confiar em todos é arriscado demais. Então você tem que pegar aquele relacionamento anterior que te ensinou algo, você conecta com o seu relacionamento futuro. Não de uma forma traumática, mas de uma forma como experiência. Então hoje, eu, com 29 anos, tenho muito mais experiência do que com 21. Então não é que eu não quero lidar, eu não quero mais clientes, porque aquele cliente lá atrás me deu problema. Não, aquele cliente lá atrás me deu problema. Quais foram as ambições, frustrações e motivações dele? Aprendo, resolvo e observo isso no relacionamento de agora. Para que, por exemplo, essa pessoa está muito frustrada com, com o nosso relacionamento aqui. Então eu vou encerrar antes que isso me cause algum sofrimento. Sacou? Ou vou conversar. Aí são várias estratégias, tá certo? Agora, confiar em si mesmo é a chave. Então eu aprendo com as pessoas que eu não pude confiar, eu aprendo com as pessoas que eu confio. E com tudo isso eu gero um equilíbrio de decisões. Eu não demonizo ninguém e eu não santifico ninguém, não canonizo ninguém. Eu simplesmente canonizar, se bem que acho que é quando... Enfim, esquece essa palavra. Não santifico ninguém, não deixo ninguém como um rei. Eu simplesmente observo. Eu aprendo, eu reajo conforme a minha experiência me ensinou, conforme outros relacionamentos me ensinaram e agora eu consigo tomar decisões melhores. Não me entrego de uma vez, eu me entrego com equilíbrio, sacou? Ou me entrego de uma vez quando eu entendo que dá, então eu vou transformando a parada. Então pensa nisso, tá? Não demonize, entenda, equilibre, faça essa junção de todos esses pontos junto com o texto, junto com essa live, você vai tomar decisões muito melhores. Vai errar? Vai se lascar? Vai, mas vai aprender. Esse é o ponto crucial. Beleza? Gostou dessa live? Poxa, encaminha essa live para quem precisa. Ela vai ficar por enquanto por 24 horas no ar aqui. Talvez não. Depois eu vou colocar assim no IGTV. Todo mundo votou, só uma pessoa que falou que não quer. Não entendi especificamente por quê, mas ela falou lá que prefere no Stories, tá tudo bem, mas eu vou postar no IGTV. E se você quer que eu fale de determinado texto, gostou, falou, puta, Thiago, fala sobre esse texto, #live do Burigato, beleza? Que eu quero fazer quase que diariamente uma live aqui. Essa é a live número 2 e depois pega o link para participar do nosso grupo no Telegram para que eu mande para vocês os avisos com antecedência e também alguns conteúdos exclusivos por lá, beleza? E já a gente ajeita essa parada de horário que eu estou fazendo cada hora em horário. Vou ver se eu defino esse horário para a gente ter um compromisso mais fixo aqui, certo? Beijo no coração de todos vocês. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.